Então, quando a gente vai ler um rótulo, e aí é até uma observação muito importante que a doutora Uda Clark fazia, se tem a palavrinha propil dentro de qualquer rótulo, de qualquer coisa, não use. E aí ela diz é qualquer coisa mesmo, não somente os produtos alimentícios, não somente aquilo que você consome deliberadamente colocando pela boca. Entra o segundo grande vilão, viu, Betete, que eu considero que são os propis da vida, né? O álcool isopropil, o propil parabeno, algumas formulações com a propilamina, o propil glicol, por exemplo. Então, esses propis da vida, e aí é importante que a gente saiba ler rótulo. O contato com as substâncias químicas, né? Então, os cosméticos que a gente passa, por exemplo, no rosto, nas mãos, etc., eles também nos alimentam, podendo nos nutrir, né? Ou de algum modo nos intoxicar, nos adoecer. Então, tudo que tem o propil no meio, ter cuidado, bastante cuidado. Então, a maioria das bebidas com gás. E aí, viu, Fernanda, eu até recebo pacientes que eu pergunto, bebe alguma, faz uso de alguma bebida gaseificada? Aí a pessoa fala, fica pensando assim, não, eu uso só água com gás. Só água com gás. Ela não toma refrigerante, ela não toma aqueles energéticos, né, cheio de conservantes também, algumas substâncias químicas que não são muito boas. E não, só bebo água com gás. Então, pois bem, nem a água com gás estaria liberada para esses pacientes em especial. Então, assim, os produtos que tem, aí vem, por exemplo, sabe aqueles produtos de panificação para deixar o pãozinho macio, bem conservado, cheirosinho, né? Eles têm propilparabenos, a grande maioria. Então, bolachas, os pães, bolinhos prontos, sobremesas prontas, todas elas são proibidas para o paciente oncológico, né? Deveria ser proibido para a gente também, né? Então, o Fernando já está fazendo assim uma cara de quem, puxa vida, quer dizer Bom, que já hoje não cortou vou o botar aquele. amendoim, já cortou a sobremesa, Já, as bolachinhas. Não dá nem é, mais para passar tempo, então. não dá, não dá. Você sabe, Fernanda, a gente fala muito do glúten, né? Então, isso já está super comum, as pessoas já sabem isso, só resta muitas delas aprender de fato, ou seja, começar a praticar, mas as pessoas já sabem disso. E elas sempre atribuem essa questão do pãozinho, da bolacha, dos biscoitos, etc., os bolos, as farinhas, ao glúten, mas não é só o glúten, o problema não é só o glúten. Se fosse só o glúten, o risco seria muito menor. Contudo, ainda tem a questão desses conservantes, desses umectantes, que eles também são cancerígenos, porque eles têm parabenos, propilparabenos, que a gente chama, né? Os sorvetinhos com um alto teor de gordura hidrogenada, o problema também não é só a gordura hidrogenada, são essas substâncias químicas utilizadas para prolongar a vida útil, por exemplo, desses sorvetes, sabe aquelas paletas maravilhosas dos picolés com aquela cobertura sensacional, muitas delas não utilizam esses conservantes, tanto que a vida útil delas é muito menor, mas algumas possuem. E elas são absolutamente proibidas também para pacientes oncológicos. Então, quando a gente fala quando uma pessoa ela se detém consumindo alimentos como esses, ela não está se alimentando, mas ela está tão somente alimentando o câncer que iniciou bem pequenininho, porque todo câncer, que é uma formação, né, de células ali, ele começa pequenininho, tudo começa assim pequenininho, e aí a pessoa começa a se alimentar dessa maneira e, na verdade, está alimentando apenas o câncer. Sabe aqueles enlatados, sabe, Fernando Betete? Os produtos condimentados, aqueles alimentos em conserva, todos eles, esses ingredientes, esses aditivos químicos todos são proibidos para pacientes oncológicos. E aí a gente dá o destaque aqui do paciente oncológico, porque muitas vezes uma pessoa sã,
uma pessoa saudável, que está fazendo toda aquela rotina de uma limpeza orgânica de tempos em tempos, embora não apresente sintomas, etc., esta pessoa, ela teria, digamos assim, o corpo mais preparado para fazer uma eliminação mais facilitada, digamos assim, desses alimentos, desses resíduos, desses aditivos químicos. Contudo, o paciente oncológico, ele é mais fragilizado, né? O paciente oncológico, ele deve cuidar da alimentação dele como se fosse o remédio mais precioso da face da Terra. Tanto é, viu, Betete, que aí faz parte assim, da minha programação, da minha fala, comentar a respeito de um dos médicos mais extraordinários que eu tive o prazer de conhecer, com uma dieta oncológica que funciona, que é o Dr. Sidney Federman. Você o conhece? Não, isso daí para mim é Doutor, novidade. Dr. Sidney. Sidney Federman. Esse médico, ele próprio se curou de um câncer, né? E ele defende que a reversão, a prevenção, a reversão e a manutenção de uma vida sem câncer depende único e exclusivamente de uma nutrição adequada. Não existe a pílula mágica ainda para o câncer, né? O que a gente sabe é que existe a fosfetalonamina, né? Que são compostos maravilhosos, inclusive, mas que foram proibidos no Brasil, né? Criticados, muito criticados, mas continua sendo produzido, ainda bem, ainda bem. Então, existe Aonde? nos Estados Unidos. Aí o filho Ah, o filho do criador da fórmula traz aqui para o Brasil, né? Então, que é uma tá marca. bem informada, hein, doutora? Pois é. Que é uma marca chamada Phosphopure, né? Phosphopure, que é a fosfoetalonamina. Pois bem, mas assim, esse é um suplemento nutricional que é muito discutido, inclusive, Betete, muitas pessoas criticam assim ferrenhamente e fazem alguns vídeos assim com um desmérito, assim, uma querendo desmoralizar todos os estudos que foram feitos nesse sentido, e eu particularmente sou uma defensora, né? Mas eu defendo muito mais até do que a fósforo, eu defendo uma nutrição efetiva, uma nutrição, na verdade, assim, eu defendo tirar e colocar, tirar algumas coisas que não são boas, ao exemplo do que eu acabei de falar, os produtos alimentícios, os refrigerantes, os metais em excesso, o arroz com arsênico, né? O contato com substâncias como vernizes, produtos de limpeza, todos esses que têm os propis da vida, né, como eu já vim comentando, retira isso completamente. Tem que banir mesmo, né? A expressão que a doutora Uda Clark usa é isto: banir completamente esse tipo de material, o contato com esse tipo de material. Exatamente. Outro maravilhoso, né? Então, ele também tem o livro de dieta para doenças cardiológicas, né? É excelente. Por um Porque é que acaso estava aqui do meu lado que eu estava terminando de ler ele novamente. pois é. E você sabe,